O Enem está chegando e o Acrítica na TV traz mais dicas para quem vai fazer a prova no fim de semana. Dessa vez, vamos falar de uma área que costuma ser o terror para muitos alunos, as ciências exatas. Este é o Prova, um aplicativo que auxilia professores e estudantes a aprimorarem o desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio. Com base em dados de 2009 a 2014, ele fez um levantamento e concluiu o que muita gente já imaginava. A área de exatas é a vilã do Enem. Foi nas provas de matemática, física e química que os alunos mais erraram questões nesses 6 anos. Bia sabe bem como é isso. Vai fazer o exame pela 3ª vez, exatamente porque não se saiu bem nessas disciplinas. Eu tenho uma certa dificuldade porque eu sou da área de biológicas, então eu tive que vir para o cursinho para ter mais uma base, um reforço. Em exatas, por exemplo, em matemática eu tenho muita dificuldade e é o que eu estou mais me focando nesses últimos meses para poder tirar uma nota maior. Quem não se preparou não adianta mais correr atrás de todo o conteúdo a poucos dias da prova. Este professor de matemática explica que agora é fixar o que já foi estudado. No momento que a gente está, não adianta querer tentar aprender coisas de última hora. Então, o ideal é pegar a prova anterior do Enem, tentar resolver e aí, eventualmente, você vai lembrando uma fórmula ou outra, um raciocínio, uma ideia nova. Mas o ideal é resolver exercício, resolver questões e não focar mais na teoria. Anote aí outras dicas. A primeira é começar a prova pelas disciplinas consideradas mais fáceis e não perder muito tempo com questões que apresentam muita dificuldade. A prova do Enem é uma prova muito cansativa, que tem muitas questões. Principalmente o segundo dia, em que o aluno tem que fazer uma redação muito boa, tem 45 questões de linguagens e 45 questões de matemática. Então, o ideal é não perder tempo com questões muito complexas. Se você vê que não está desenvolvendo a questão, pula e vai resolvendo as questões mais fáceis, porque aí você já garante uma boa nota. E aí, o tempo que sobrar, você dedica a essas questões um pouco mais difíceis. A segunda dica é ler as questões com muita atenção e interpretá-las de forma correta. Exatamente, porque o Enem não vai exigir de você tanto uso de fórmulas, vai exigir muita interpretação dos enunciados e a partir daí desenvolver o problema, principalmente naquela área que envolve proporcionalidade, grandezas proporcionais, razão, regra de 3, porcentagem, análise de gráficos. Então é importante que você leia com muita atenção para que você entenda bem o enunciado e consiga resolver a questão de modo satisfatório. A última dica é controlar bem o tempo. A prova de matemática, por exemplo, é a mais extensa e saber algumas fórmulas de cabeça ajuda a sair na frente. A dica para quem ainda está se preparando é exatamente focar na parte de estatística, análise de gráficos, média, moda, mediana, funções do primeiro e segundo grau, um pouco da geometria plana, né, alguma outra fórmula, mas principalmente a parte da proporcionalidade. Razão, proporção, regra de 3 e porcentagem. Esse é o peso maior na prova do Enem. Então, se você ainda quer se preparar esses últimos dias, dá uma focada nisso que dá para tirar uma nota razoável. Orlando sempre teve dificuldade com a área de exatas. Ele sonha cursar medicina e, para isso, precisa se sair bem em todas as matérias. Às vésperas da prova, está confiante. Você acha que vai se sair bem nessas disciplinas? Sim, porque eu venho me dedicando muito mais em matemática e em física, já que eu tenho muita dificuldade, elas têm peso na prova. Então, vamos ter em breve o Dr. Orlando? Espero. A gente também espera e deseja boa sorte para o Orlando. E agora a gente mostra para você uma iniciativa muito bacana de alunos do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas. Eles desenvolveram games educativos que abordam a importância da doação de sangue, da coleta seletiva de lixo e formas geométricas. Sala cheia, professor em plena aula e os alunos jogando no computador. É assim no curso técnico de Programação e Jogos Digitais do CETAM, Centro de Educação Tecnológica do Amazonas. Mas se engana quem pensa que eles estão de brincadeira. A ideia aqui é criar mecanismos que facilitem a vida das pessoas. Os alunos foram desafiados a encontrar soluções para problemas cotidianos e criaram 4 jogos que, além de divertir, ensinam lições importantes. O Geometric Dash foi criado para ajudar crianças a aprenderem as formas geométricas. No Sangue Bom, o herói precisa coletar bolsas de sangue e escapar dos vírus e bactérias, um meio de estimular as crianças a se tornarem doadoras. Hoje, geralmente, elas só doam porque algum parente precisa, algum amigo precisa, e na realidade é outra, porque precisamos que as pessoas vá frequentemente fazer essa doação.
Tem ainda o Tá Chovendo Lixo, que ajuda a memorizar os símbolos da coleta seletiva. E o Genoveva. Bem, esse é mais para desestressar mesmo. Uma galinha fugindo de extraterrestres. De quem foi essa ideia? Essa ideia é da minha equipe que a gente criou e está desenvolvendo agora para disponibilizar na Google Play. Agora, o nome Genoveva, de onde surgiu esse nome? Isso é uma homenagem a alguém? É uma homenagem à vizinha do meu colega que botou. Que Não gostava muito. Não gostava muito dela. No curso, eles aprendem todos os passos para a criação de softwares, incluindo pesquisa de campo, planejamento visual e programação. Os programas levaram de 1 a 3 meses para ficarem prontos e fazem parte do trabalho de conclusão de curso da turma. Mas eles não estão só atrás de nota para passar, não. A ideia é justamente estimular os alunos a desenvolverem isso e levarem para frente. Como é que seria isso? Buscando patrocínio, buscando pessoas que incentivem o projeto e que, de certa forma, queiram acreditar na ideia e levar adiante. O curso de Programação e Jogos Digitais vai abrir novas vagas só no 2º semestre do ano que vem. Para participar do processo seletivo é preciso ter ensino médio completo. Até lá, o Robernei já espera estar inserido no mercado de trabalho. Com um software no currículo, as chances de sucesso aumentam. A minha ideia principal é criar uma startup para desenvolver jogos e para celulares e computadores voltados a esse público mesmo, na área de Manaus, adolescentes, crianças também. Boa sorte para esse grupo e muito mais criatividade para eles. E a Justiça determinou que o governo do estado pague indenização aos concursados da Suzam de 2005, que não foram nomeados até o ajuizamento do processo. Quem tem mais detalhes sobre o assunto é o repórter Danilo Alves. Boa noite, Danilo. Qual o valor que será pago pelo governo? Boa noite, Amanda. Boa noite a todos. Pois é, agora não tem mais jeito. O Estado vai precisar indenizar as pessoas que passaram nesse concurso de 2005. A indenização é de R$200 mil, que deve ser rateado entre os aprovados. A decisão foi do juiz Leonei Arraquian, da 2ª Vara da Fazenda Pública do Estado. Ele decidiu ontem e toda essa ação já foi publicada no Diário Oficial. Depois dessa situação, foi de 2005, mais de 10 anos que esses concursados, essas pessoas fizeram a prova e até que enfim conseguiram essa indenização. O Estado até contestou uma ação do Ministério Público, que foi através de tudo isso, foi através dessa ação do Ministério Público que fez a Justiça acatar a indenização, foi que deu tudo certo para as pessoas que estavam concorrendo aí a essa vaga. Eles até contestaram, mas o que aconteceu foi o seguinte: a Justiça decidiu de que realmente o concurso tinha vagas previstas, mas não foram nomeados nenhuma pessoa para no caso, as vagas, os lugares onde as pessoas deveriam trabalhar. E isso tem um motivo. O motivo é que há muitos terceirizados, no caso, dentro da Suzam. E por isso não tinha vaga, eles ocupavam essa vaga. Além dessa situação, há também a questão do concurso de 2014, que foi homologado em 2015. O juiz disse que esse processo ainda está em processo de nomeação. E, no caso, não cabe ação judicial para poder nomear as pessoas. Mas, no caso do concurso de 2005, agora não tem mais jeito. Não cabe nem mais uma ordem, não cabe nem mais recurso da Justiça do Estado para a Justiça que foi deferida essa indenização. Amanda? Obrigada, Danilo. Então, uma boa notícia aí para os concursados de 2005 que vão receber essa indenização por danos morais. Daqui a pouquinho eu volto a falar com você. E ainda falando de saúde, novembro é um mês alusivo à saúde do homem, mais especificamente para lembrar da importância do câncer de maior incidência entre eles, o de próstata. Especialistas alertam, quanto mais cedo a doença for diagnosticada, melhor. As chances de cura chegam a 90% e o paciente pode ainda escolher o tipo de tratamento, cirurgia ou radioterapia. Sérgio tem 49 anos. Ano que vem, ele entra na faixa etária que precisa ficar atenta ao câncer de próstata. Os exames periódicos ajudam a diagnosticar a doença mais rapidamente. A melhor coisa é prevenir, para depois não ter que ficar correndo atrás da vida. É hora de deixar de lado o preconceito e colocar a saúde em primeiro lugar.
O toque retal é um exame simples, é um exame que dura poucos segundos, numa posição adequada, o médico vai com luva, com o paramento adequado e faz o toque, faz a palpação via retal dessa próstata e diz se ela tem uma consistência alterada, se ela tem uma consistência de nodulação e que leva você a pensar numa doença maligna. Além do exame físico, ainda é preciso fazer um exame de sangue capaz de detectar a proteína que pode indicar a presença das células malignas. É o exame de sangue muito prático, muito fácil de ser realizado, o resultado não demora a sair e pode custar uma vida e pode custar toda uma trajetória no combate da doença. Quanto mais cedo a doença for diagnosticada, melhor. As chances de cura chegam a 90% se o câncer de próstata for detectado ainda nos estágios iniciais. E o paciente pode ainda escolher o tipo de tratamento, cirurgia ou radioterapia. Os dois tratamentos têm uma modalidade de uma intenção curativa e tem a sobrevida similar, tanto a cirurgia quanto a radioterapia. Então a gente discute muito com o paciente, né? A escolha dele é importante e avaliaremos também o perfil do paciente. Se o paciente é um paciente mais idoso, com menor reserva clínica, a tendência é para se fazer radioterapia. Olha, daqui a pouquinho no A Crítica Play você confere a conversa da Tamires Claire com alguns dos homens que fazem parte da equipe da TV A Crítica sobre essa campanha. Você vai saber a opinião deles sobre o assunto. E agora o assunto é para as mulheres que estão chegando aos 50 anos. Saiba como tratar e identificar os sintomas da menopausa. A reportagem é da Micaele Cevalho e do Mário Barbosa. Os sintomas começaram há 4 anos e ficaram tão intensos que ela foi parar no pronto-socorro. Antes de eu ficar menstruada, comecei a sentir muitas dores nas pernas, muita dor de cabeça e muito mau humor, cansaço, assim, mal-estar. Como eu estava estudando e trabalhando, né, fui adiando a saída ao ginecologista. Um dia eu passei mal na faculdade, minha amiga me levou no pronto-socorro e o médico falou, né, esses sintomas pela sua idade deve ser a menopausa, mas a senhora tem que procurar o ginecologista para fazer os exames para ver claramente o que é. E hoje eu estou aqui porque é um dia muito importante para a Arlene. É o dia que você vai aí para sua consulta com o ginecologista. Sim, enfim, vou tirar minhas dúvidas se estou ou não na menopausa. Vai lá então, ela está indo para o consultório. A professora contou tudo o que vem sentindo. A ginecologista passou alguns exames e acalmou a paciente. O que é importante a gente caracterizar. Se você realmente está no climatério, menopausa ainda não é, pode ficar tranquila. Mas isso aí pode ser, por exemplo, um problema de tireoide, um hipotireoidismo, que também dá uns sintomas semelhantes. E pode ser TPM. Aproveitamos a ida ao ginecologista para tirar algumas dúvidas sobre a menopausa. A menopausa ela é pontual. Menopausa é quando a gente olha para trás e vê que parou de menstruar há pelo menos 1 ano. Então eu digo que eu estou na menopausa, eu tenho uma data. Climatério são os sintomas. Esses sintomas podem vir antes ainda de eu ter entrado na menopausa e podem persistir ainda um tempo depois de eu já ter entrado na menopausa. Qual o tratamento? A gente pode estar fazendo tratamento com a reposição hormonal em si e pode estar usando os produtos naturais, que são as medicações alternativas. Para as pessoas que têm alguma contraindicação a usar hormônio com medo de câncer, a gente tem os produtos naturais derivados da isoflavona, que tem um resultado não tão bom, mas que a gente consegue atingir alguns resultados. A reposição hormonal causa câncer? Pode, né? Em algumas mulheres a gente não indica o uso de hormônio, principalmente se ela tem histórico de câncer ou se ela tem um parente muito próximo com história de câncer, a gente possa estar associando um fator genético. Para isso, antes da gente começar o hormônio, a gente tem que estar investigando, pedindo alguns exames para poder iniciar. Sueane já recebeu o diagnóstico do médico. Ela está na menopausa. Os sintomas começaram há 2 anos. Ela optou por não fazer a reposição hormonal e está tomando isoflavona, um produto natural. A Sueane está tomando medicação fitoterápica há cerca de 4 meses. Sueane, o que melhorou com essa medicação e o que ainda te incomoda? Bom, o que melhorou foi a onda de calor noturno, porque antes do remédio eu acordava mais vezes durante a noite
com muito calor, suada, precisava até tomar banho. Qual o principal medo que você tem em relação à reposição hormonal? Com certeza a probabilidade de adquirir um câncer de mama. Que conselho você dá para as mulheres que estão em casa e estão passando pela mesma situação que você? O que você acha que mais ajudou você nesse momento? Bom, o que mais ajudou foi a informação, né? A gente procurar se informar, ir ao médico e dizer tudo que tem vontade de dizer, porque a gente começa a sentir muita coisa e associar muitas doenças. Então a gente começa a entrar em desespero. Então foi um momento que eu sentei também com meu marido e pedi para ele que precisava da ajuda dele, porque o homem, quando ele não está informado, ele não respeita, ele não entende, então te informa e me ajuda. Então eu acho que a informação, juntamente com a cooperação do marido, é fundamental para que a gente consiga passar por essa fase. E no próximo bloco, as mudanças no trânsito e no horário de funcionamento dos serviços na capital, amanhã durante o feriado. E ainda como costume de ir aos cemitérios para visitar os túmulos no dia de finados pode movimentar o comércio. Eu volto num instante.